Nesse vídeo eu vou falar pra vocês do medo da liberdade, o medo de mudar, o medo de começar uma nova trajetória. Eu tenho certeza que esse vídeo vai reverberar bastante insights pra você aí. Por mais que o termo não é muito comum, né, hoje em dia, o medo da liberdade, a pessoa tem medo da boa vida, de uma vida melhor. Sim, é um termo que não é muito comum, mas ele é bastante comum. É uma coisa que está bastante presente nas pessoas. Na verdade, a pessoa quer uma nova realidade, a pessoa quer uma vida livre, quer ser livre no mundo, quer alcançar sua liberdade, mas só que tem medo de alcançar aquela nova realidade. E por ter medo de alcançar aquela nova realidade, a pessoa até quer mudar de vida, mas só fica no desejo. Entendeu? Por causa, a pessoa só fica naquela imaginação, somente desejando aquela boa vida, aquela nova realidade. Só que isso é importante você entender que por mais que você quer uma nova realidade, quer começar uma nova vida com boas intenções, né, que é o melhor para você, se você não mudar a sua vida, não buscar transformar de verdade e parar de desejar, você vai continuar sofrendo na sua vida. Você não vai conseguir ter a prosperidade financeira que tanto você quer, uma vida feliz, uma vida prazerosa, de verdade, uma vida boa, sabe? Enquanto você continuar somente no desejo ou né, tem gente que nem deseja, nem tá desejando por não saber que existe uma boa vida, mas existe sim. Então por isso que eu falo pra vocês, se você continuar sustentando, não indo em busca da sua real mudança de vida, da sua liberdade real, da sua vida, você vai ficar preso no sofrimento, nos condicionamentos. Você vai ficar preso no outro polo, onde você se conecta com todos os problemas, toda a dificuldade do mundo, tudo aquilo que o mundo tem para oferecer de ruim, você vai estar captando. E ainda mais você vai perder todo o seu desempenho, né? Porque a liberdade ela te ajuda a ter um maior desempenho no mundo. E aí, como você não está tendo a liberdade, você tem um monte de dificuldade para você lidar, um monte de problema para você lidar na sua vida. E meu povo, é isso que eu vou falar nesse vídeo, é esse assunto que a gente vai tratar nesse vídeo, tenho certeza que vai reverberar bastante, vai te ajudar bastante na sua transformação de vida, na sua realidade. Como você pode ver, essa já introdução aí já está bastante significativa, não é mesmo? E eu tenho mais preparado para vocês, até mesmo para te ajudar a curar este medo de começar, o medo de somente ficar no desejo, de você ficar somente no desejo de começar a experienciar de verdade, de você alcançar uma nova realidade. Tenho certeza que também eu vou falar de novos insights, nova maneira, que além do mais de você nunca ter ouvido falar por aí, vai te ajudar bastante a compreender este processo, esse ciclo que você está passando. Então, meu povo, é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou Guilherme Rodrigues, mesmo a liberdade trazendo a sua felicidade, uma vida livre, uma vida próspera e até mesmo uma vida cheio de desempenho na vida, que você possa ter um desempenho muito maior na sua vida, na sua realidade. Porque a partir do momento que você se liberta dos condicionamentos, dos seus traumas, todo do seu sofrimento, você se liberta de diversos pesos, de diversos condicionamentos que fica te puxando para trás, que fica brecando que você possa se desenvolver, alcançar os seus sonhos, os seus objetivos na vida. Porque os condicionamentos são grandes barreiras, são grandes prisões para você. Ele não te permite que você cresça, e sim te mantém numa caixa e ainda mais fazendo que você sofra demais. Fazendo que você sofra, que doa, machuque. Podendo até mesmo, quando você bloqueia a sua liberdade, podendo até mesmo ter, desenvolver doenças. Olha pra você ver, é um caso muito sério quando você bloqueia a sua liberdade. E aí você, né, podendo ter toda essa vida incrível, né, como eu acabei de dizer, tem um desenvolvimento muito maior na sua vida, só que você tem medo. Mesmo trazendo tudo isso, você tem medo, você foge dela. Mesmo a liberdade trazendo tantos benefícios, né? Como eu bem destaquei agora para vocês aí, mesmo ela trazendo tantos benefícios, você pega e foge dela. Você corre, você tem medo dela. Na verdade, eu acho que, dando um abre aspas aqui rapidinho,
Na verdade, eu acho que você nem sabia, né, que você tem medo da sua felicidade, que você tem medo da mudança de vida, da sua transformação de realidade, da sua liberdade, não é mesmo? Eu acho que é a primeira vez que você até descobre que você tem esse medo, né? Porque não é, como eu disse no começo aí, ele não é um medo tão falado por aí, né? Tão uma coisa tão destacável, que você tem medo de evoluir, que você tem medo de crescer, que você tem medo de alcançar uma nova vida. E é interessante. Só que tem um detalhe. Quando você fica com medo da sua liberdade, quando você foge da sua mudança de vida, você faz que a sua vida esteja cheia de escassez. Você bloqueia a sua liberdade financeira. Você atrai todos os problemas que o mundo tem para oferecer. Como eu disse também, quando você não busca essa nova realidade, essa sua liberdade, você pode desenvolver uma doença. Podendo até ter uma vida cheia de ansiedade, angústia, já não tá vivendo, né? Na verdade, já tá vivendo assim, não é mesmo? Vivendo essa vida triste, depressiva. Sim, meu povo. Bloquear, fugir, ter medo da sua liberdade gera depressão. Ter medo da sua mudança de vida gera depressão, porque você fica preso numa caixa e aquilo te gera uma imensa angústia, tristeza, te faz ficar preso em um grande sofrimento. Isso não dá pra viver assim. Ninguém aguenta viver assim porque não é pra viver assim. A vida pode ser diferente, a vida pode ser incrível. Basta você mudar. Entende? Basta você curar esse medo que eu vou te ajudar no vídeo de hoje. Pode ficar tranquilo. E aí faz você ficar preso também a relacionamentos tóxicos com pessoas negativas, pessoas obsessivas. Quando você bloqueia a sua liberdade, quando você não muda de vida. Pessoas que não gostam de você, pessoas que te prejudicam de você alcançar aquilo que você quer alcançar. Mas por que uma coisa que é tão boa, uma coisa que vai te fazer tão bem, você tem medo dela? Você tem medo de mudar de vida, de alcançar sua liberdade, essa transformação aí, né, que você quer alcançar? Você tem medo disso porque, primeiro lugar que você tem medo é do desconforto, né? Porque para você se libertar, alcançar essa nova realidade, você vai ter que se libertar e isso vai causar um desconforto, entende? Porque você vai ter que se libertar do seu antigo mundo, das posturas, condutas negativas que você andava vivendo aí, que você acaba que que você estava preso na zona de conforto, né? Que esse mundo antigo seu aí, ele te deixa preso a uma zona de conforto. Logo após agora para você mudar de vida, para alcançar uma nova realidade, isso vai te quebrar, você vai ter que quebrar essa zona de conforto, esse padrão, esses condicionamentos negativos aí para você alcançar essa nova vida. Então, vai gerar um certo desconforto e muita da gente tem medo desse desconforto, prefere ficar na zona de conforto, ficar deitado, sentado no sofá aí, não é mesmo? É que a gente bem percebe que a pessoa quer ficar presa nisso, né? Quer ficar ali, né? E outra coisa, você vai ter que se libertar de posturas negativas. Você vai ter que se libertar de muitas coisas também. Por isso que as pessoas têm medo, porque vai ter que se libertar de muitas coisas. E para alcançar a sua nova realidade, alcançar a sua liberdade, ela também precisa de uma certa responsabilidade. Entende? Você chega numa responsabilidade, vai ter que enfrentar algumas consequências que você muito bem não quer, sabe? Você não quer enfrentar essas consequências, não quer ter tem medo das responsabilidades. Até mesmo se libertar de pessoas negativas, se libertar de condicionamentos. Agora eu vou dar até um exemplo mais prático para você perceber, né? Ficar mais palpável para você. Vou dar alguns exemplos do medo, porque do medo da liberdade. Porque a postura, porque a liberdade, ela precisa que você se liberte de posturas, hábitos viciantes negativos que você tem aí, que fica te mantendo preso ao velho mundo, que fica te mantendo a posturas, condutas negativas aí. Ó, como um exemplo, com a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela se dá que a pessoa quer ficar comendo 24 horas, se for possível. Se fosse possível, comer 24 horas por dia, não é mesmo? A pessoa fica comendo sem precisar comer, entende? É isso que é a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela acontece por quê?
Porque o alimento, ele é vinculado a um afeto, a um momento de afeto. Porque ele lembra, ele traz aquela lembrança, né? Traz uma lembrança de quando você era bebê. E aí você ficava no colo, né? Tinha todo aquele cenário de você ficar no colo, o contato com a mãe e principalmente o leite materno, que vinha junto com um afeto. Entende? A criança, o bebê associou isso tudo como um afeto. E aí quando a criança, né, o adulto vai crescendo, vai pega e começa a comer demasiadamente, sem necessidade, sem precisar, tudo para remeter, para recuperar aquele momento de afeto que teve quando era bebê. Entende? Então ela associa aquele leite materno como um afeto, como associa os alimentos hoje em dia como um afeto. Por isso que a pessoa tem esse descontrole total de comida, sai comendo toda hora, entende? E um outro vício também é o famoso, é um vício mais recente, né? É um vício que eu digo que é mais recente, que é o famoso ficar rolando os rios, né? Entrar nas redes sociais lá e fica naquela loucura lá de horas e horas por dia aí, ficar rolando esses rios. E isso não é bom, isso não te faz bem. Mas você fica mantendo todas essas posturas aí, porque tudo isso te dá um ganho secundário. Como eu disse, na compulsão alimentar, por mais que é um saco insaciável, né? Você nunca se sente contente, você nunca fica bem. Só quando está cheio, que aí o corpo tá falando chega, chega, não é mesmo? Ou no rolar rios, tudo isso tem um ganho secundário para você. Então é uma fuga, né? É um famoso fuga, para aliviar o estresse, aliviar a ansiedade, aliviar a angústia, né? Tudo isso você tem um ganho secundário, mas é aquilo que eu falei, é um buraco sem fundo, é um saco rasgado, né? Que você vai colocando um monte de coisa e ainda continua a cair porque o saco tá rasgado, né? Porque nunca se sente satisfeito. E essas posturas são extremamente negativas e precisa ser buscado a cura. O ficar rolando rios não é normal a pessoa ficar presa ali, sendo que a vida tá acontecendo, entende? Aqui, este mundo de ficar rolando rios, ele é um mundo imaginário. Você fica preso na vida do outro, você fica preso ali nos condicionamentos ali. Na verdade, você tem um condicionamento de ficar preso vendo a vida dos outros, as coisas ali. Entende? Para aliviar um estresse, uma ansiedade aí, que não é bom. Não é bom, porque aquilo te tira da realidade. Entende? Aquilo te tira da verdade, do que a realidade é. Porque a vida, por mais que as pessoas tenham esses condicionamentos e vivem uma vida sofrida, cheia de angústia e sofrimento aí, a vida não precisa ser assim. Isso é uma maneira que você pensou e levou a vida cheia de sofrimento, mas a vida pode ser diferente, entende? Então não é normal a pessoa ficar o dia inteiro ali rolando rios, entende? Claro, você não precisa se maltratar. Ah, eu tô vendo vídeos aqui, nossa, eu passei horas e horas. Aí você começa a entrar numa autopunição, se culpando, machucando, se auto-sabotando ali, sabe? Você não precisa disso. É só você buscar a cura que você vai parando, vai soltando desses vícios negativos que você tem. Não precisa ficar se punindo porque recaiu a vício, entende? Um outro exemplo. Ah, vai saber se eu me desapegar do antigo mundo, das minhas velhas posturas? Vai saber mesmo se eu vou ser feliz? Se eu vou alcançar a minha liberdade? Vai saber se eu vou alcançar de verdade aquilo que eu quero alcançar? Aquele objetivo, aquele sonho, se eu me libertar das minhas antigas posturas. Não é mesmo? Esse é um medo que eu vejo que é muito comum. As pessoas têm muito medo. Que a pessoa tem medo de começar uma nova vida e vai saber se não encontra aquela nova vida, entende? Aí a pessoa tem medo, né? A pessoa tem medo, vai saber se existe mesmo, entende? Então é um medo que eu percebo que é bastante comum e faz as pessoas paralisar por causa disso. Faz as pessoas ficar presas, paralisadas num lugar. E uma outra coisa também, as pessoas têm medo da liberdade, porque muitas das vezes para você alcançar sua liberdade, você vai ter que se libertar de pessoas. Se libertar de pessoas negativas que não te ajudam a crescer. Que, na verdade, a pessoa fica assim, olha só, presta atenção no que eu vou falar agora para vocês. Pessoas negativas, obsessivas, sim,
Pessoas obsessivas e você fica brigando por pessoas que não gostam de você e fica te dando migalhas, sim, migalhas de atenção. Você fica brigando para ter esse tipo de amizade, entende? E você vai ter que se libertar para alcançar sua liberdade. Por isso que as pessoas têm medo, porque vai ter que se libertar dessas pessoas que não te valorizam, não te respeitam e não te ama de verdade. E é por essas pessoas que você briga. Entende? Então você só, então a liberdade ela quer te oferecer o melhor. Você percebe que a liberdade, essa liberdade, a mudança de vida, ela só quer te oferecer o melhor. Mas você ainda está preso, tem medo, né, de começar essa liberdade. Então você precisa entender uma coisa, você precisa se libertar das ilusões. Para você alcançar assim, para você quebrar esse condicionamento do medo da liberdade e alcançar a sua liberdade, a sua mudança de vida, você vai ter que quebrar, melhor dizendo, ilusões. Posturas que te geram muito sofrimento, sim, você vai ter que quebrar. Quer ver um exemplo de posturas aí? Que você fica preso na ilusão que o mundo só tem pessoas negativas no mundo. E aí você tem medo de, né? Você tem medo de se libertar dessas pessoas negativas, né? E buscar pessoas melhores, buscar pessoas mais equilibradas, né? Pessoas que realmente vão gostar de você pelo que você é. Você tem medo de ir em busca dessas pessoas e acabar ficando sozinho, não é mesmo? Não é isso que você sente? Que você tem medo de ir em busca dessas pessoas e acabar ficando sozinho. Só que eu digo uma coisa, né? Isso é uma tremenda ilusão, porque num mundo onde tem mais de 8 bilhões de pessoas, você tem ideia quantas pessoas é? A quantidade é muita, 8 bilhões de pessoas é muita gente. E eu aqui, ó, eu sou um grande exemplo, né? Se você tá pegando e falando, vai saber se existe pessoas mesmo que vão me amar pelo que eu sou, ou pessoas que realmente têm uma transformação de vida intensa, profunda, verdadeira, que vive a sua liberdade. Tô aqui para mostrar para vocês que não é bem assim. Existe pessoas assim mesmo. Existe pessoas que vão pensar da mesma maneira que você. Entende? Então é uma ilusão que a pessoa fica alimentando, que é uma loucura. Quer ver uma outra ilusão também? É claro, meu povo, que é real a sua felicidade, a sua transformação de vida. É claro que tudo isso é real, a sua nova realidade. Ela é real. A sua felicidade, a sua liberdade, tudo isso que eu tô falando pra você e tudo esse sonho incrível, né, que você se sente extremamente feliz somente de pensar nesses objetivos, eles são reais, só que você não consegue ver por estar preso no seu velho mundo, no seu antigo mundo, nas suas posturas negativas. Ela te coloca um véu, ela coloca o véu da ilusão. Ela te prende a maia, te prende num condicionamento. Por isso que você não consegue enxergar essa nova realidade, nessa vida boa, nessa vida feliz, nessa vida incrível. Você não consegue enxergar porque você está preso simplesmente nisso. Entende? Entende o que eu estou dizendo pra você? Porque uma coisa que você precisa compreender, pois você não tem como você viver uma vida feliz, livre, né? Toda essa liberdade, essa vida incrível que eu tô falando pra vocês agora, bem destacando pra vocês, quando você está preso em condicionamentos internos. Entende? Quando você está preso no seu mundo interno, nos condicionamentos, ilusões, traumas aí, posturas negativas que você tem, apegado a essas posturas, não tem como você viver uma nova vida, uma nova realidade. Ou você vive uma vida feliz, livre, vivendo a sua liberdade, uma vida incrível, ou você vive uma vida cheia de prisões, apegado a essas ilusões, todos esses condicionamentos que gera muito sofrimento. Ou é um ou é outro, não tem como você escolher os dois, entende? Ou você vive uma vida prazerosa, feliz, ou você vive uma vida sofrida, infeliz, apegada. É um dos dois. Ou você escolhe um, ou você escolhe o outro, entende? Por mais que você vai fazer isso, por mais que você vai ter que se libertar disso, vai ter uma vida muito melhor te aguardando, te esperando você. Entende? Vai ter uma coisa muito melhor, uma vida incrível te esperando você se libertar desse antigo mundo, dessa antiga realidade, para você poder viver uma vida muito melhor. De você também vai aparecer pessoas incríveis, pessoas que vão te amar de verdade, te valorizar por quem você é.
gostando de você mesmo, não um gesto falso, entende? Não ser uma pessoa falsa, vão parecer pessoas que vão gostar dos mesmos objetivos que você quando você se dedica a viver nesse caminho, entende? Quando você dedica nesse caminho, você vai encontrar pessoas assim, como você vai viver uma vida muito melhor. Entende? Por mais que você vai perder algumas coisas, se libertar dessas coisas negativas aí que só fazem mal, te fazem mal, te causa mal, te faz sofrer. Por mais que você vai se libertar disso, você vai alcançar uma vida muito melhor, entende? Então vale muito a pena. E outra coisa, aproveite também o mês de maio aí, que o mês de maio tem um grande festival acontecendo no mês de maio, que é o Festival de Vesak. É um grande festival que acontece no plano astral e acontece aqui na Terra também. Uma grande irradiação de força energética que vai te ajudar muito na sua transformação de vida. Nessas posturas que você quer viver, sabe? Se conectar mais com a sua essência, de viver a sua felicidade, de você alcançar uma vida assim. Se libertando desses condicionamentos, sofrimentos e ilusões. Que você sabe muito bem do que eu tô falando aí, não é? Claro. Eu falo do mês de maio aí que é bom você aproveitar, mas mudança de vida não tem mês, não tem dia, não tem horário para ser acontecido, entende? Não tem ano, entende? Não tem ano, ficar prolongando pro próximo ano, prolongando pro próximo mês, pro próximo dia. Não existe. Mudança de vida, ela acontece agora. Não tem dia, nem lugar, nem momento. É agora. Entende? O momento é o agora, que é feito para mudar de vida, entende? E outra coisa, meu povo, para você aproveitar, né, para se libertar desse medo da liberdade, da mudança de vida e você aproveitar e se libertar desses condicionamentos, uma coisa eu indico a você, busque para você alcançar, né, para você alcançar essa nova vida, alcançar a libertação do medo da liberdade, busque se libertar das ilusões. Busque também o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, o energético, o equilíbrio com os mentores espirituais, a conexão com os mentores espirituais também é importante, porque tudo isso vai te ajudando demais a você alcançar a sua liberdade, a sua transformação de vida. Isso ajuda demais. Você não faz ideia do tamanho da libertação, dos pesos que se caem, que saem de você quando você vai em busca do seu equilíbrio emocional, se libertar das ilusões. Isso te ajuda demais. Busque aquilo também que a sua alma, busque aquilo que você sente, busque ouvir a sua alma. Sabe aquilo que eu estava dizendo para você, daquele entusiasmo que você sente, toda aquela alegria, de uma certa maneira até uma certa paz. Você se sente bastante energizado somente de pensar nesse objetivo. Você fala, eu quero viver a minha felicidade. E aí você demonstra toda aquela alegria somente de pensar, de viver o meu equilíbrio emocional, a minha boa vida. Eu quero viver a minha boa vida. Eu quero viver uma vida de qualidade. Eu quero viver o meu equilíbrio, viver aquele sonho que você quer alcançar, aqueles objetivos. Somente de pensar você fica todo entusiasmado, cheio de energia. Ouça a sua alma. Ouça aquilo que você sente. Faça isso, você vai perceber como a vida vai melhorar. As coisas vão ser melhor. Que também vai curando esse medo que você tem da liberdade. Sim, vai curando o medo que você tem da liberdade. Você vai perceber como tudo vai acontecer diferente, entendeu? E também vocês viram, né? Como bem vocês viram no vídeo de hoje, bem eu destaquei como a liberdade é a melhor escolha para você, não é mesmo? Você bem viu como eu bem destaquei a liberdade aí, que é sempre a melhor escolha, que é sempre o melhor caminho, na escolher a sua evolução, de escolher a conexão com a sua essência, de ouvir a sua essência, sabe? De você entrar numa conexão profunda com você mesmo. A busca do seu crescimento, a busca dos seus objetivos sempre vai ser a melhor escolha. Você sabe disso, que eu mostrei pra vocês aí, bem destaquei no vídeo de hoje, que você vai ter uma vida muito incrível quando você vive isso. As coisas mudam, a vida se transforma em uma coisa muito melhor. Quando você vive essa nova realidade, essa mudança de vida. Busque também, se você bem quiser, ter uma conexão mais profunda com os mentores espirituais, com nossos amigos, que nos ajuda demais a viver essa nova realidade, a traçar essa nova realidade que vão te ajudar. Ele vem para te ajudar, meu amigo.
Eles vêm para te ajudar a transformar a sua realidade. São grandes amigos, são grandes pessoas que te amam de verdade, que vão te ajudar a transformar essa nova realidade e você alcançar uma boa vida. Te libertando do sofrimento, entende? Saindo desse sofrimento vazio que não te leva a lugar nenhum, que você sofre, sofre, sofre e não para nunca mais de sofrer a partir do momento que você não busca se libertar. Entende? Por isso, meu povo, eu aconselho, viva essa nova vida que realmente vai ser algo incrível. E é a melhor, vai ser sempre a melhor opção, não tenha dúvida, vai ser sempre a melhor opção buscar a sua felicidade e a sua liberdade. E meu povo, tenho muita coisa para passar para vocês, muitos ensinamentos, muito conteúdo, mas eu vou ficando por aqui. E não esqueça de estar deixando o like, compartilhando e se inscrevendo, porque quando você faz esses pequenos gestos, você está me ajudando demais no meu cumprimento da minha missão aqui no mundo. Assista novamente também, meu povo, que eu tenho certeza que vai ter novos insights que você não pegou, né? Novos insights que você não pegou, que quando você entra precisando de algo. Só que depois de um tempo que você assiste, você percebe novos insights, vai te ajudar de uma outra maneira. E também, meu povo, por favor, né? Compartilhe para mais pessoas que eu tenho certeza. Que tem alguém na sua volta que está precisando ouvir isso, que está precisando ter esses ensinamentos profundos que foi passado no vídeo de hoje. E também é uma maneira de você estar me ajudando, propagando para mais pessoas que assim eu vou cumprindo a minha missão e eu vou podendo ajudar cada vez mais e mais pessoas. E se inscreva, né? A inscrição já é benefício seu, como eu bem destaco. Como eu bem destaco, já é um benefício seu que vai te ajudar, né, a receber novos insights. Quer dizer, vai ficar atento aos próximos vídeos do canal. E é isso, meu povo. E é isso. E também não esqueça de uma coisa que eu bem destaco também. Não chega de adiar a sua mudança de vida. De você viver a sua felicidade de alma. Que é uma coisa muito importante de você estar vivendo. Falando isso, eu, Guilherme Rodrigues, vou ficando por aqui.